fase da Simária, que é uma fase aí mais cuido da minha vida, faço aquilo que eu gosto, penso em mim. E aí ela tá tendo um problema aí com o marido. E parece que ela teve que entrar com uma ação pra tirar o ex-marido de casa. Gente, eu acho que ela tá numa fase do foda-se. Eu Ela, quero saber. ela apertou, Não ela é? apertou, foda-se. foda-se. De fato. Ela faz tudo agora. Ah, não quero mais a irmã, não quero mais marido, não quero mais a casa. Pois Mas, é, mais isso, ou menos, né? isso tá meio doido. Mas assim, vamos lá. E parece que o marido, quando eles não estavam muito bem, ela teve que entrar com uma ação porque o marido não saía de casa. Então ela não conseguia se separar do marido porque ele não saía de casa. Tem a questão do divórcio litigioso. A gente está falando de divórcio litigioso aqui quando a gente fala que Simária teve de mover ação judicial para tirar o ex-marido de casa ou é uma ação específica para tirar esse marido? Tá, então, tá vendo? Ela, na verdade, ela sofria violência psicológica e fazia as refeições trancada no quarto porque tinha medo dele. Então, eu acho que entrou com uma separação de corpos, né? Sim. Gente, mas será verdade isso? Assim, vamos dizer uma coisa. Hum. Será que tudo isso também não pode fazer parte de um pensamento dela, de uma visão dela? É o que indica aí, né? Ela não tá muito bem. É. Ou tá? Não, lógico que Aparentemente não. não. Eu acho ouvi que pra dizer que não pessoa tava. chegar no nível de apertar o botão, realmente ela não está bem, ela tá transtornada, mas pode ser que isso tenha sido uma somatória de Sim. coisas ao longo dos anos, inclusive o ex-marido pode ter colaborado para ela dar esse surto agora, né? Porque a mulher Com enlouqueceu. certeza. É porque você vai suportando certas coisas ao longo do tempo e chega uma hora que você realmente estoura, né? E ela estourou em tudo, né? Não foi uma coisa só. A grande questão aqui, o que eu acho? A Simária teve que mover uma ação judicial. É muito comum, né, Afonso? Muitas mulheres, inclusive já aconteceu também o inverso, né? De você ter que entrar com uma ação judicial para tirar o seu companheiro de dentro do lar, porque aquilo fica insustentável. É o caso. Então tem que entrar com uma ação Mas nesse mesmo. caso aqui parece que já tinha a separação. E segundo o marido alega que ele permaneceu porque ele ficou com a responsabilidade de cuidar dos filhos. Mas, gente, Aí eu acho que a soma desse momento de talvez mas quem foi esse advogado aqui que fez um acordo de divórcio e não colocou uma cláusula que o cara tem que mas deixar a casa? Ela não- teve que entrar com outra ação? Não, mas acontece. A gente pega umas Cê a- rameladas assim em determinados Você acordos. acha o quê? Acordos inexequíveis. Você Tá, fala, porque às meu, vezes o como que cliente coloca? não quer, né? Ele Não, fala, não não, eu quero precisa, ele vai separar, mas não sair precisa. mesmo. A gente já combinou. Eu peguei um agora recente, que é o quê? Foi a ação de reconhecimento de solução de união estável, Ah, em que o marido tinha a obrigação de pagar umas dívidas da esposa. tá. No acordo estava assim. E ele não pagou. Não, ele se compromete a pagar as dívidas Da ex-esposa. da companheira. Quer se Mas livrar, que é mole? dívidas? Que dívida? Todas. Ah, meu pai. Que amado. dívida? Empresa que o cara abriu no nome dela, Ah. imposto federal, era tudo isso. Aí ela chegou, e aí, como que a gente faz? Que dívidas são essas? É da empresa? É do nome dela? Então acontece muito isso no acordo. Acaba não Na hora de- colocando tudo bem claro, né? Tem que delimitar, tem que se fazer com calma. É o que eu falo, escreve o máximo. Mesmo que pareça Melhor pecar pelo excesso do que ridículo, pela falta, né? escreve É. o máximo. Sim. Quando eu tô dando aula, por exemplo, de acordo de cotistas, o que eu falo? Gosto de falar muito para os alunos o seguinte: escreve tudo, porque às vezes o juiz que eventualmente vai ler aquele documento, que é um título executivo extrajudicial, que você vai executar na justiça, o juiz às vezes não entende. Então você está falando de tecnologia, não entende o que é isso, o que é aquilo, está falando de gravação, não sabe o quanto era importante esse momento, quanto custava cada hora, como funciona. Escrevam a mesma coisa na hora de fazer um acordo na esfera da família. Escreve, mas ele, não, doutora, não precisa, ele vai deixar a casa. Poxa, então ele vai. Então, olha, desculpa, escreve. é uma questão minha mesmo. É que eu sou chata, eu sou advogada daquelas chata que gosta de escrever. Escreve, pô, porque depois vai acontecer Tem que isso. pecar, é melhor peque pelo Pelo excesso do que excesso pela do que falta. Como é que mas você ele vai coloca cobrar no algo papel. que não tá escrito? Mas agora faz algum sentido o marido da Simária ter ficado responsável por cuidar das crianças, dos filhos e ter ficado na Não casa? faz nada a ver. Eu Ele também. pode cuidar das crianças na casa dele. Então, mas ali é a casa dele, né? Não, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, ele entrou na justiça para exigir que ela pague, inclusive, o aluguel da própria casa, pois ele afirma que metade do imóvel é seu. De fato, deve tudo ter bem, metade tudo dele, bem. e a justiça negou o pedido até que ocorra a partilha. Tá. Beleza, mas se ela ficar no imóvel, metade é dele mesmo, né? Sim, metade dele, mas se foi determinado que ele saia da residência, ele tem Eu acho que sair. eu acho que deve ter sido determinado depois aqui, ó.
na hora que teve a ação. E é Isso. normal ter uma ação de separação de corpos. Se a gente não está vivendo bem e você não quer sair da casa, e eu tenho como comprovar, tá? Nós somos um casal, eu tenho como comprovar que você faz essa violência psicológica comigo. Eu vou entrar na justiça e vou entrar com uma ação de separação de corpos e é uma medida cautelar e o juiz vai dizer, Afonso, se afaste do lar. E louco isso, né? Que ela fazia refeições trancadas no quarto porque sentia medo do homem. Louco isso, né? Refeições trancadas no quarto, mas ela dormia com ele? Não, ela ficava no quarto dela trancada. Sei lá. É, Durante gente, mas eu- é anos, complicado. fazia Isso. refeição trancada, mas ai meu Deus. Muito louco.